dispensamos apresentações. O Castelo de Sonhos está formado. Conosco está Walter Basso para a conversa de hoje no Chega Mais. Walter, seja bem-vindo. Eu agradeço a você, Lu, e meus cumprimentos a você e a todos que estão com a gente. Walter, você nasceu em Santa Catarina, mas Marechal te acolheu de alguma forma, te acolheu com muito carinho e desde então você tem somado a sua vida profissional aqui em Marechal. Exatamente. Eu nasci num distrito, um pequeno distrito de Concórdia, chamado Volta Grande, e até quando tinha 8 anos a gente se mudou lá de Volta Grande. Eu estava morando já em Piratuba. A gente morou um tempo em Piratuba e lá em Piratuba, de Piratuba viemos para cá. Eu tinha 8 anos. Foi lá que realmente eu comecei a me interessar por música. Eu via muito, meus pais tinham rádio, eu via-se muito a Rádio Nacional de São Paulo, a Farroupilha de Porto Alegre, e ali eu comecei a me interessar por canto, por música. Então eu ouvia as músicas, só que não tinha letra. Aí a gente morava pertinho da estação ferroviária, e eu fazia as pencas de bergamota e vendia quando os trens paravam na estação. Isso com eu 8 saía anos? Vender. Com 8 anos? 8 anos. E com esse dinheiro que eu arrecadava, eu comprava os livrinhos de música. As duplas gravavam um disco novo e eles lançavam um livrinho, naquela época, com todas as letras. Aí eu pegava esse dinheiro e comprava um livrinho para decorar as músicas. Pedro Bento da Estrada, Tonico Tinoco, Teixeirinha, Liu e Léo, todas essas duplas aí que existiam na época, eu aprendi a decorar as canções que eu ouvia na Rádio Nacional de Brasília. De Brasília, Nacional de São Paulo, né? E de lá para cá, quando se mudou para Marechal, já veio com o intuito de musicalização na veia. Eu já tinha uma série de canções decoradas, cantava muito músicas do Teixeirinha, principalmente. Tanto é que meu apelido aqui, a gente, quando veio para Marechal, a gente foi morar no antigo Salão Vaz. Meu tio era econômico do Salão Vaz. Então vieram eu, a minha mãe e a minha irmã, a Valnice, morar ali no Salão Vaz. Durante os bailes, a mãe fazia os pastéis e tudo mais, e eu ficava olhando só, né? E ali que eu comecei a cantar, e de repente eles descobriram que eu cantava muita música do Teixeirinha, e comecei a cantar, me pagava uma guaraná, e eu cantava Tordilho Negro, Coração de Luto, músicas sertanejas também, antigas, e eles começaram a me chamar de Teixeirinha. Daquela época, quem lembra ainda, sabe que o meu apelido aqui em Rondon era Teixeirinha. Teixeirinha do baile. Hã? Teixeirinha do baile. Do baile. Então eu sentava numa mesa lá com os mais velhos e cantava quase tudo do Teixeirinha eu sabia, e músicas sertanejas também. Aí começaram a me chamar de Teixeirinha, então ninguém nem mais conhecia como Walter, era Teixeirinha. Walter Basso, Teixeirinha. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e mais conhecimento dessa ilustre pessoa, Walter Basso.
Voltamos a falar do Teixeirinha, do baile, do salão, né? Você chegou a vestir bombacha para trabalhar lá com a voz? Teve um baile, tem até fotos disso aí, o baile dos gaúchos. Foi na Semana Farroupilha. Aí o meu tio comprou uma bombachinha, um lenço vermelho e bota e me apresentei. Cantei 2 canções lá, não me lembro quais foram, acho que era Só de Soledade e mais uma do Teixeirinha. 2 músicas do Teixeirinha nesse baile. O Egon Zeffel era o sanfoneiro e era um regional que tinha ali, né? Antes desse baile dos gaúchos. Depois o conjunto tocou o baile, mas eu fiz 2 apresentações no baile dos gaúchos, naquela época, em setembro de 61. E conte mais para nós essa história de quando você começou no intuito da música com a bombacha ou não. Conte um pouquinho mais da sua história depois disso. Depois, com o passar do tempo, o Salão Vaz, o meu tio deixou de ser o econômico do Salão Vaz e a minha mãe começou a trabalhar como atendente no NID Companhia em Marechal, e eu fiquei morando com eu e a Valnice, daí o pai também já estava junto. O pai trabalhava na Rio Paraná como chapeador, e eu em 65, e comecei a estudar no colégio estadual primeiro, depois do Cristo Rei, e lá no Cristo Rei que apareceu o irmão laçalista, pedindo para quem desejava ser irmão laçalista, era tipo um padre, naquele tempo usava batina e tudo mais. E eu levantei a mão e falo, queria estudar aí, meus pais concordavam e eu fui estudar em Toledo. Fiquei 3 anos no La Salle em Toledo, no colégio interno dos irmãos laçalistas. Aí eu voltava só em julho e em dezembro para casa. Fiquei até 68. Em 68 eu saí do colégio dos irmãos laçalistas e o pai tinha uma amizade com a radiodifusora, foi inaugurada em 66. Em janeiro de 68 eu entrei na radiodifusora, porque o meu pai, o sobrenome do seu Maximiliano Sereta, Antônio Maximiliano Sereta, Sereta era o sobrenome da minha avó, por parte de mãe, né? E daí ele tinha uma amizade e pediu se eu não tinha um emprego na radiodifusora. E realmente saiu um tal de Hermes Batinsky, ele ia sair, foi para Brasília, e eu entrei no lugar dele em 68, janeiro de 68, na difusora. E fiquei trabalhando 30 anos lá. E qual era a sua atuação dentro da rádio? Na rádio eu era sonoplasta, né? Mas depois na rádio eu fui discotecário, sonoplasta, redator de notícias, fiz de tudo um pouco, até chegar à locução. Então passou por vários setores dentro da rádio, musicais. Eu sabia tudo, né? Eu tinha tudo, conhecimento desde pequeno, desde os 14 anos trabalhando em rádio, né? Então hoje conhece a discografia de muitos artistas, né? Conheço muito. Conheço isso, eu levo para a vida inteira, como levo para a vida inteira também o meu aprendizado no colégio dos irmãos laçalistas de Toledo, né? A gente aprende, é como um exército, né? Fica o tempo todo lá interno e só volta nas férias, né? Mas na difusora eu aprendi, eu fiquei 30 anos trabalhando na difusora. Então tem uma bagagem grande. Uma bagagem grande de rádio ali, né, nesse intervalo. Isso em 68 que eu entrei na rádio, né? E nesse meio tempo você já fazia algumas atividades musicais fora da rádio? Não, antes disso não. Eu quando era menor, depois que a gente saiu do Salão Vaz, eu vendia sorvete para o Anselmo Leme, que aqui na avenida tinha uma sorveteria, e eu colocava o isopor nas costas e saía vender picolé, sorvete pela estrada, um calorão do inferno, poeira na Avenida Rio Grande do Sul, e eu vendia picolé. Também armava pinos, como se diz, no salão da que eu morava lá, né? Eu era sempre o amador de pinos fixo lá no Salão Vaz. Aí o Anésio Hofstetter me ajudava, às vezes o bispo, Adelmo Rem, já falecido. Armar pinos é a bocha, né? Que o pessoal... Não, é bolão. Bolão. Pinos em bolão. Só que às vezes não aparecia nem o Anésio, nem o Adelmo Rem, o bispo, e eu ficava sozinho armando palito até madrugada lá. Pagava uma Coca-Cola e eu ficava armando sozinho. Não apareciam os outros companheiros para me ajudar. Mas, enfim, em 1900
70, faleceu a minha mãe e praticamente todo mundo foi embora. A Valnice foi embora, meu pai foi embora e eu fiquei sozinho aqui em Marechal. E o Vilmo Cássio tinha um conjunto chamado Fronteirista. Ele ficou sabendo que eu cantava e ele estava precisando de um jovem assim que cantasse. Aí ele fez a proposta para mim entrar no conjunto. Falei, tudo bem, Vilmo. Eu já tinha pegado umas posições, um violão, eu peguei, aliás, um grande amigo meu, que era o Edio Stray, falecido. Inclusive o Teatro Municipal vai ter o nome dele. E eu acho justíssimo o Edio Stray. Grandes nomes, né? Então daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre a sua banda, né? Que os Vikings, que tem novidades aí dos Vikings, né? Tem. Que acho que em breve voltam também, né? Vamos saber mais sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Gente, hoje aqui na César Tintas, com o César, nosso primeiro patrocinador. Vim te agradecer, viu, César? A gente veio aqui para Rondon, somos clientes, agora nós clientes do César, o César clientes da nossa Conexão TV. Obrigado, viu, pela parceria, César. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade e que seja muito de grande valor. Muito bom. Aqui é uma loja de tintas completas, né? Quais são as principais marcas que vocês trabalham? O nosso principal carro-chefe é a marca Coral. Coral. Coral, trabalhamos com toda a linha premium da Coral, desde massa, fundo, tinta emborrachada, acetinato, sem brilho, toda a linha premium da Coral. Também trabalhamos com a linha Hidronorte, Kirin, entre outras marcas, mas nosso carro-chefe é a Coral. Bom, então quem quer encher a nossa vida de cores, de alegria, vem direto e reto para cá. Vocês têm uma parceria muito legal com os profissionais da pintura, né? Isso, os pintores são os pintores, na verdade, que mantém muita loja, né? A gente hoje tem em torno de uns 150 pintores que frequentam a loja, que indicam, né? A gente indica o pintor, nós indicamos o pintor indica nós, e sempre temos essa parceria com eles, né? Quando eu cheguei aqui, né, a gente entrou em contato com um dos profissionais, onde que eu vou comprar as tintas, já me mandou direto para cá e a gente fez um bom e belo negócio. Posso parcelar minhas compras aqui também, né, César? Sim, parcelamos no cartão de crédito, até em 18 vezes, se precisar, né? Fizemos no boleto também, né? Várias formas de pagamento. Bom, César, hoje a gente veio aqui para cumprimentar um pouquinho também e conhecer a galera da César Tintas. E durante a nossa programação, você traz novidades para a gente, né? Isso. As cores, as marcas sempre estão trabalhando em inovações, né? Isso. Os grandes vilões que nós temos hoje é a infiltração, é a umidade dentro de casa. E já tem solução para isso? Já temos. Aqui vou te apresentar. Tá aqui do meu lado. Então passa na frente e fica à vontade. Essa aqui é um lançamento da Coral, a Mactra seca a parede da Coral. O que acontece muito hoje? Na maioria dos imóveis hoje acontece com umidade negativa, que é rodapé de parede. Certo. Então a Coral lançou essa massa aqui, que é uma massa que vem pronta para uso já. O que você vai fazer? Vai raspar essas partes soltas, vai borrifar aqui esse fundo, que é um fundo seca a parede também, né? Que ele é um protetor contra mofo e umidade. E logo em seguida você vai aplicar essa massa. Uma camada de 10 milímetros da massa, uma demão dessa massa aqui, que ela vai formar uma barreira contra a umidade. Aí está resolvido o teu problema de umidade. Está com problema de umidade, então, na sua casa, vem para cá que o César tem a solução. E nós falávamos sobre o Fronteiriças, né? Que é uma banda antes dos Vikings. Exatamente. O Vilmo Cássio me convidou para fazer parte da banda. Eu falei, mas eu preciso tocar direito guitarra. Eu queria ser guitarrista e cantor, então, né? Aí ele me emprestou um aparelhinho, levei para casa e comecei a treinar guitarra também, né? Aí fiquei guitarrista e, primeiramente, só cantor. Depois fui guitarrista também do conjunto Os Fronteiristas, naquela época. E com o passar do tempo, em 73, ele resolveu gravar, ele sabia que eu tinha umas músicas feitas já, e ele resolveu gravar um disco Matéria Paga em São Paulo. Ele tinha um parente em São Paulo, entrou em contato automaticamente, e nós gravamos um disquinho Matéria Paga. Ali tinha o Castelo de Sonhos, tinha o Baile, Enquanto Houver Luar e Ando Só Pelo Mundo. E ó Deus, aliás. E gravamos esse disco que a gente vendia só nos bailes. A gente pagava 1000 discos, eles mandavam para a gente dos bailes vendia, e vendia rápido. Começou a tocar nas rádios, principalmente o Castelo de Sonhos, e começou a tocar nas rádios bastante.
E tinha um vendedor de discos da Scala que fazia o oeste do Paraná, um tal de Zé Maria. Inclusive, eu dei a parceria de várias músicas para ele, porque ele pediu e eu dei. Não pensava nem sequer que ia estourar desse jeito a música Castelo de Sonhos, né? Mas dei para ele a parceria. Aí eles chegavam em Cascavel, Toledo, a gente tocava muito baile naquela região ali, e nas lojas de disco, onde é que ele vendia discos e agulhas de toca-discos, pediam para ele se ele não tinha ouvido uma música Castelo de Sonhos, você é a rainha. Daí ele foi se informando e chegou, alguém falou em Toledo que ele era aqui de Marechal. E ele veio aqui e ofereceu para o dono do conjunto, o Vilmo Cássio, mas o Vilmo já tinha conversado mais ou menos com a dupla Canário e Passarinho, da gravadora Carmona, para gravar lá. Daí o Vilmo foi levando, e ele falou, Walter, as músicas são tuas, pode gravar você sozinho. Aí eu estava recém-casado e tal, estava trabalhando de empregado ainda, né, pro conjunto, que já era Vikings na época. A gente mudou para Vikings, porque lá no Rio Grande a gente fez uma excursão e eu cantava música de Roberto Carlos, Jerry Adriane, Renato Sesbuquets, tudo da Jovem Guarda. E eles achavam que o nome Os Fronteiristas puxava muito para futurista. E a gente cantava músicas modernas já e tal, alguma inglesa e tal. E chegando aqui de volta da excursão para o Rio Grande do Sul, lá na região de Humaitá, Três Passos, o Vilmo resolveu mudar o nome. E eu estava estudando no Rui Barbosa sobre os antigos navegadores, os fenícios, os filisteus, os vikings e tal. E daí sugeri Vikings, né? E ficou Vikings. Acharam melhor Vikings, então mudamos para... Então o nome já não era mais Os Fronteiristas. Quando a gente gravou esse compacto pago, já era Os Vikings, não era nem Walter Basso, era Os Vikings. O nome não surgiu de uma situação do grupo, surgiu de um conhecimento que você estava adquirindo. Exatamente. Então, através desse disco aí que a gente cantava os bailes, as músicas, vendia os disquinhos, o Zé Maria fez a proposta para mim assinar sozinho. Eu peguei e assinei, em 3 meses me chamaram para São Paulo. Em São Paulo a gente gravou o compacto Castelo de Sonhos e Solange. E ela foi devagarinho, de repente começou a estourar em todo canto do Brasil. E hoje Castelo de Sonhos. E hoje é maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Eu me lembro que chorei até quando vi que ela estava em primeiro lugar na B2 de Curitiba, e eu estava sozinho dentro do meu carro, eu tinha um Carmanguia vermelho. Eu chorei de emoção, sozinho, ouvindo a parada sertaneja da B2 de Curitiba, fazendo em primeiro lugar Walter Basso, Castelo de Sonhos, em segundo lugar Paulo de Paula, Quarto de Mansão. Olha só. Terceiro lugar, Amado Batista, Desisto, as 3 primeiras. Com grandes artistas, né? Sendo aí em top 5. Maravilhoso. A gente já vai saber mais em relação a essa mudança, a essa explosão que teve Castelo de Sonhos daqui a pouquinho. E você vai me responder uma pergunta bacana aí sobre esse passado seu. Tem lugar que a gente chega como hóspede e sai como família. Nosso hotel é novinho, moderno, mas com aquele jeitinho acolhedor de casa. Você acorda com um cheiro de café fresquinho e pão quentinho na mesa. Delicioso, feito com carinho. Viajando a passeio? Aqui é a base para descansar depois de passear. A negócios, nosso auditório está pronto para receber sua reunião com conforto. Hotel Dois Irmãos. A gente te espera de braços abertos. Walter, a explosão foi gigantesca de Castelo de Sonhos, mas teve outras músicas muito grandiosas também, idealizadas por ti. E eu quero saber um detalhe. Qual foi o momento que mais te marcou realmente Castelo de Sonhos, na produção de Castelo de Sonhos? Foi essa etapa onde você apareceu nos top 5? Foi a época em 1980. Aí, antes disso, quando surgiu o disco, Walter Basso, Castelo de Sonhos, Solange e tal, o Vilmo resolveu vender o conjunto para mim. E me ofereceu o conjunto assim para ir pagando conforme tinha os bailes e shows e tal.
porque muitos conjuntos estavam atrás de mim, né? Naquela época, quando a música começou a estourar, para pegar eu como cantor, né? Então ele resolveu, antes de eu perder os Vikings aí, Walter, eu vou vender para ele, né? Vendeu para mim o conjunto. E eu peguei o seu Borkman de avalista e comprei o conjunto. Então eu fiquei de empregado, passei a ser patrão, né? Mas é difícil lidar com músicos, né? A gente se preocupa bastante com o conjunto, então perdi bastante tempo com o conjunto. Quem sabe se tivesse ficado sozinho, eu teria feito mais sucesso, teria trabalhado mais as músicas em São Paulo, Rio e tal. Embora que eu fui muito, a gravadora me chamava para fazer divulgação, lançamento de um disco, tenho 3 LPs e 6 compactos, né? Toda vez a gravadora chama para fazer divulgação. Então, você vai a São Paulo, de São Paulo te dão todas as passagens, você faz, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, Bahia. Outra, você vai lá para cima, vai para Brasília, fui na Rádio Nacional de Brasília, Goiânia e Cuiabá. Então, assim, eles pagam tudo para você. Só que tem o seguinte, de um disco vendido, a gravadora ganha 90% e eu ganho 10%. Então é vantagem para ele pagar tudo. Eles pagam a gravação, pagam o estúdio, pagam capa, tudo. Mas eles ganham 90%. Imagina quanto ganharam com o Castelo de Sonhos, né? Uma porcentagem grande. Então, você falou em emoção, além dessa passagem que eu estava sozinho no meu Carmanguia e eu vi as top 5 estava em todo o Brasil praticamente, né, do Castelo de Sonhos, foi quando eu, em 1980, ganhei o disco de ouro no programa do Bolinha. Aquilo foi muito emocionante. Pena que eu não tenho nenhuma foto hoje em dia, né? Mas eu lembro que tiraram fotos, tudo. O pessoal da gravadora veio lá, porque naquela época precisava se vender 1 milhão de cópias para ganhar o disco de ouro. Hoje, com 100 mil, você ganha. Mas naquela época era disco de vinil, né? Depois veio a fita e, finalmente, a internet que dominou tudo e domina hoje ainda, né? Você comentou também a respeito da gravadora. A gravadora veio até aqui em Marechal, atrás de você, ou como que foi esse intermédio ali? Esse Zé Maria, que eu te falei antes, ele que vendia discos para essa gravadora, a Scala de São Paulo, e que eles pediam em Toledo e Cascavel, o pessoal da loja lá, os caras que pediram aqui uma música chamada Castelo de Sonhos, ele não sabia, e foi vindo e chegou aqui, e aqui ele me encontrou e eu assinei o contrato com a gravadora Scala de São Paulo. Então, através dele que ele me levou a São Paulo, eu assinei contrato com ele, com a assinatura dos donos da gravadora Scala, e através dele que eu fui a São Paulo gravar o primeiro disco. E depois, posteriormente, a gravadora Scala vendeu para Copacabana, então fui junto para Copacabana. E hoje os direitos autorais estão com a EMAI, do Castelo de Sonhos. Sucesso em todo o país, né? Teve muitas regravações, tem mais de 40 regravações do Castelo de Sonhos, então todas as regravações, eu recebo meus direitos autorais, né? E quais são hoje os seus parceiros? Você falou muito de Zé da Estrada também, né? Muitos outros grandiosos ícones musicais. Quais foram realmente os seus parceiros nessa caminhada do Castelo de Sonhos? Olha, eu não ficava muito tempo em São Paulo, eles me chamavam em São Paulo, eu ficava 1 semana, 2 semanas, eu tinha compromisso com um conjunto aqui, né? Mas fiz show com vários, Paulo de Paula, a gente fez vários shows no Rio Grande do Sul, o Lindomar Castilho em Ponta Grossa, então não tive uns parceiros assim com mais tempo, né, para criar uma amizade grande, porque sempre voltava para Marechal. E depois disso, aqui em Marechal, o que mudou para você como pessoa, depois do sucesso que foi Castelo de Sonhos? Olha, mudou muito, né? Eu tive muitas alegrias, realmente. Essa música me deu muitas alegrias. É uma pena que as outras que eu gravei não foram o mesmo sucesso, que nem o Solange. Solange tem uma história por trás de Solange, né? Solange, eu conheci ela, eu tinha uns 14, 15 anos, 16 por aí, já estava na difusora. E nem
participava de conjunto ainda, mas eu fui namorar uma paquera de adolescente, foi assim. Mas de repente eu comecei a fazer música, eu fiz um baile. O baile eu fiz porque enquanto eu tocava, minha namorada dançava, e eu não gostava disso, né? E por isso que saiu, você pode dançar com quem quiser e tal. Então comecei a fazer música e lembrei da Solange, que a gente se encontrava na praça e tal. E daí eu comecei a fazer essa música e fiz. Inclusive, quando eu gravei ela, eu já estava casado com a Diris Maria Borchardt Basso. E já estava casado, mas não houve problema nenhum, porque essa história foi bem antes. Foi um namorico, como se diz assim. Paquerinha. Uma paquera de adolescente. Que bacana. Solange tem história, Castelos de Sonhos e muitos outros bailes você tocou em Marechal Cândido Rondon, né? E a gente vai ver agora algumas matérias lá da Expo Rondon, que é a festa municipal de Marechal Cândido Rondon. Confere aí. Dei a sorte de encontrar o pessoal da Oktoberfest aqui também. A galera que foi eleita em 2025, aqui ó, Lara, a segunda princesa, a Raila, a primeira princesa e o casal Fritz e Frida também. Vou deixar ele falar que ele é o homem das palavras. Diga pra mim o que você tá achando da Expo Rondon 2026. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vera. É uma festa linda, uma festa maravilhosa. Como vocês podem ver, o lugar está lindo. A gente espera muitos visitantes. No domingo, que é o nosso Boi no Rolete, a gente espera muita gente para degustar o nosso prato típico, né? Então, muito bem-vindos todos e que seja uma ótima festa para todos nós. Já faz um merchan pro pessoal em outubro vir pra cá também, o que é a melhor coisa da Oktoberfest? A melhor coisa da Oktoberfest são as pessoas maravilhosas que nós temos aqui, o chopp muito bom, e vem para Marechal Cândido Rondon, a Oktoberfest mais simpática do Brasil. Pros! Olha que passamos por um cantor muito talentoso de Marechal Cândido Rondon. Se apresente para o pessoal. Boa noite, sou Juliano César, de Marechal, minha esposa Edla. Boa noite. Meu filho Lucas. Oi, boa noite. Tudo bem? Conta pra gente o que vocês estão achando da Expo Rondon 2026. É bonito, tá maravilhoso como sempre. Tem algumas coisas novas, né? Por isso que a gente tá aqui passeando e olhando, né? Já aproveita e fala seu Insta pro pessoal poder ouvir sua música. Meu Instagram, Juliano César. O pessoal vai lá e tem no YouTube também, nas plataformas digitais. Muito obrigada. Tudo certo? Já tá bom de gravar? Tudo bem? E olha que sorte, achamos ele, Fernando Fener, presidente do Sicredi de Marechal Cândido Rondon. Boa noite, Fernando. Boa noite. Conta pro pessoal o que você tá achando da Expo Rondon. Boa noite, Vera, a todos que estão acompanhando. A Expo tá maravilhosa. Acabamos de vir da abertura oficial agora, já tem muita gente aqui no parque. A gente sabe do desafio climático que a gente tem hoje, mas mesmo assim o rondonense gosta de festa, né? Bom, boa festa pra nós então, né? Valeu, uma boa festa para todo mundo e venham para a Expo Rondon. Chegamos agora aqui para conversar com o César. César, que também é locutor de uma rádio muito famosa aqui da cidade. César, conta pra gente qual a sua impressão sobre a Expo Rondon em 26. Tudo bem, Vera? Prazer ter você mais uma vez aqui na festa, nossa soberana também, né? Prazer, gente, internautas, muito prazer estar aqui com vocês. A impressão sempre é das melhores, né? Principalmente quando a gente começa. Terminamos um pouco cansados, né? Porque a gente trabalha bastante apresentações, tem o stand da Rádio Difusora. E a você, que eu sei que você também trabalha bastante, fica horas e horas a fio, conversando com as pessoas e sabendo o que elas sentem vindo para Marechal Cândido Rondon. Esse sentimento não é só dos visitantes, mas de quem mora, os anfitriões, que sentem-se praticamente valorizados com um público já na primeira noite, maravilhoso como essa aqui. E esse clima abençoado também, né? A gente só tem a agradecer. Muito obrigada, César, e uma ótima noite para nós, então. Obrigado, Vera. Festa municipal, que muitos bailes você já tocou também. Já tocou em alguma festa de Marechal? A festa Expo Rondon? Porque o maior show que eu fiz aqui em Marechal foi numa festa do município. Fiz um show no palco grande, o palco do rodeio, era naquela época, né? Cantei também no Estádio do Oeste, show grande. Então, as festas de município, eu já fiz tudo aqui em Marechal, o que poderia ser feito em matéria de shows, matéria de apresentações, nos shows grandes que eu tive participando. A última apresentação foi antes do show do Mato Grosso e Matias, né? Então, tive realmente oportunidades grandes de mostrar o meu trabalho para o povo de Marechal mesmo, nos palcos
dos shows das festas do município, várias festas. Esse último show foi em relação à festa de 60 anos do município, foi? Eu acho que a mais foi o show grande que eu fiz sozinho no palco do rodeio, na festa do município, de 50 anos de Marechal Cândido Rondon, da vida artística do Walter Basso. Foi realmente maravilhoso. Uma homenagem, né? É uma homenagem. Recebi o cidadão honorário, Marechal, né? Então, Marechal, eu devo muita coisa ao Marechal. Como está Walter Basso na vida profissional hoje, trabalhando na rádio e também em outras situações? Geralmente, eu tenho ido bastante para o Mato Grosso, para o Paraguai, fazendo grandes festas. Às vezes faço sozinho, às vezes com conjunto também, né? Conjunto musical. E o Mato Grosso tenho ido, o Irineu Scalabrini, os empresários são assim, eles ligam para a gente, pedem, Walter, quanto quer para 3 shows? Aí eu falo, eu quero tanto. Aí eles mandam a passagem de avião, tudo certinho, e eu vou lá, me apresento, canto, recebo. Se ele ganhou o dobro que ele vai me pagar, isso não me interessa. O interessante é que eu ganho o meu dinheiro, né? Então, assim que funciona. Eles ligam para a gente, pedem quanto você quer para um show tal, eu faço meu preço e vou, e faço. Bacana, então está trabalhando. E fora também disso, eu faço minhas tocatas pequenas aí de festa de confraternização, bodas de ouro, tudo. Né? Walter, e serenata, já fez? Serenata? Serenatas. Fiz muitas vezes, muitas serenatas. E eu me lembro que eu tinha como é que se diz, uma paquera com uma enfermeira do hospital do Dr. Confúcio. A gente ia lá, eu e mais um amigo meu, fazia na frente do hospital. No hospital, hoje é o Hospital Marechal. Naquela época era o Hospital Dr. Confúcio. Eu namorava uma enfermeira e eu ia lá cantar. Até que um dia o Dr. Confúcio mesmo me chamou, quarta-feira vocês podem vir aqui me namorar. Então, quartas-feiras dava para ir no hospital namorar com a enfermeira, moravam lá, né? Mas fiz muita serenata. Aqui teve uma época com meus amigos aí, o Schneidinha, o Walter Schneider, né? E o pessoal aí que moravam, o pessoal da Brahma aí. E a gente, final de ano, principalmente, saía toda a cidade fazendo serenata para os Reuter, para o Gernot Reuter, por exemplo, para o seu Irio Velp, na casa deles, a gente fazia serenata, uma turminha de 3, 4, e só violão e voz, cantando. Passava a noite. Olha só que bacana. E essa voz eu convido você a dar uma palhinha também para o Conexão TV, para Chega Mais e para todos os nossos telespectadores, a palhinha do Castelo de Sonhos. Eu fiz essa música, eu fiz para era minha namorada, hoje é minha mulher, né, a Diris, o Castelo de Sonhos. E eu estava querendo explicar, porque teve uma época que a gente tinha um namorico para cá, namorico para lá, paquerinha e tal, e ela não acreditava muito, né, que ia durar. Então eu comecei escrevendo. Eu hoje estive pensando no que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com amor. E hoje não quero mais nada, eu vivo só para amar. Para mostrar para ela que eu realmente estava apaixonado, né? Apaixonadérrimo, né? Por isso que a primeira estrofe já conta tudo, a música. E o Castelo de Sonhos, Você é a Rainha, eu criei assim, né? No meu castelo de sonhos, você é a rainha. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o teu olhar. Muito linda. Você já imaginava que iria dar essa explosão toda do Castelo de Sonho? Como que foi o processo também? Duas perguntas, né? Como que foi o processo para você criar ela? No começo, as músicas eram... A maioria das primeiras músicas, principalmente, que eu fiz, foi endereçada a alguém. A Solange, porque eu tinha uma paquera de adolescente, né?
O baile, porque enquanto eu tocava no conjunto, já estava tocando no conjunto Vikings, era fronteirista naquela época, ela estava dançando, né? E eu não gostava daquilo, né? E daí chegou um tempo que acabou realmente, não deu, a gente começou a brigar demais e não dava mais, ela não parava de dançar. E daí o baile se criou também por dessa situação. E Castelo de Sonhos, como eu expliquei agora, tentando explicar para a mulher que agora o negócio era diferente, eu estava apaixonado realmente, né? Então, Assim. sempre teve uma inspiração nas suas Mas tem muitas produções. músicas que a gente não está acontecendo com a gente. Pode até ser que esteja acontecendo com outras pessoas, né? Mas a gente se coloca no lugar de alguém que está, por exemplo, amando alguém que não pode amar, tal, ou uma coisa que a gente não está sentindo, mas se coloca no lugar de alguma pessoa que esteja vivendo aquele problema para compor, senão você estava cheio de problema a vida inteira, né? Então muitas músicas também foram criadas assim. A gente cria, se coloca, pensa numa situação e faz a canção. E faz acontecer. E pode dar sucesso, como também não, né? Aí que tá. Então, esse que eu estava explicando, às vezes os caras me perguntam, mas você podia ser o Amado Batista, né? Eu falei, não, eu sou o Walter Basso. Porque acontece o seguinte, naquela época, eu ia a São Paulo e voltava logo, porque eu tinha o conjunto, eu comprei o conjunto, tinha que lidar com o conjunto. Walter, Muita preocupação. só um pouquinho dessa época aí, a gente já vai saber um pouquinho mais, e você vai contar essa história toda daqui a pouquinho na volta do nosso bloco. Somos ultra velocidade, somos estabilidade, somos diversão, comunicação. Somos tecnologia, segurança todo dia, atendimento humanizado, aqui ninguém fica de lado. Somos da sua área, somos da sua praia, somos o seu futuro. Assine agora e vem pro nosso mundo. Você pode tudo, a nossa fibra é melhor. Se voar, chegou a hora, é pra você, assine agora. Domus Telecom, da nossa casa para a sua casa. Vem e assine já. Walter, então, voltando a respeito da sua ida para São Paulo, conte mais sobre isso. Eu estava te falando que, às vezes perguntam, podia ser o Amado Batista, mas eu não tive, eu fiquei muito tempo, tive um problema também de alcoolismo à época, e eu parei praticamente de fazer, parei 5 anos praticamente, não fiz mais nada. Foi um erro, né? Um erro da minha parte, mas graças a Deus sobrevivi a esses problemas. E daí acontece o seguinte, o Amado Batista, ele estourou, eu estava em sucesso com o Castelo de Sonho, Paulo de Paula, Quarto de Mansão, Amado Batista, Desisto, primeiro sucesso dele. Só que ele foi acontecendo um atrás do outro. Depois veio aquela do hospital, na sala de cirurgia, depois veio a Princesa. Ele foi seguindo uma sequência de sucessos um atrás do outro, enquanto eu não. Ficou no Castelo de Sonhos, aí o baile vendeu até razoavelmente, Tempo de Criança estava vendendo em várias partes do Brasil, mas não foi um sucesso total, enquanto que o Amado foi um atrás do outro, foi seguindo assim, por isso que só sobrou praticamente daquela época só ele, não tem mais outro, mesmo o Fernando Mendes, o Giliardi, tantos outros que tinham de sucesso naquela época, só sobrou o Amado Batista, só ele. E Walter Basso. Walter Basso está aqui, né? Em relação ao Walter Basso, o que nós podemos aguardar? Marechal Cândido Rondon sempre idolatrou vocês, tanto a banda quanto o Walter Basso em si. E o que nós podemos esperar com o Walter Basso musical? Eu estou fazendo ainda música, estou gravando, né? Só que não tenho gravador. Hoje em dia quase ninguém tem gravadora, só os grandes nomes mesmo que tem gravadora. O resto faz trabalho individual, joga na internet e o mundo inteiro assiste, né? Mas eu vendi o conjunto, eu vendi eu estava me incomodando bastante com o conjunto. E em 1989 vendi para o Hélio Winter e o Valdomiro Perche. Vendi o nome, tudo, o ônibus, tudo para eles, numa pegada só para o Hélio Winter que me pagou, né? E eu fiquei com a minha carreira sozinho, né? E eles continuaram com os Vikings, foram para o Mato Grosso e tal, fizeram, mas nem eles aguentaram. Vê que hoje em dia os Vikings nem existem mais.
O Hélio Vinter e o Valdomiro Pérez também enjoaram daquela situação de ter conjunto e se preocupar com tudo e venderam para o Eliezer Dalla Costa de Toledo. E o Eliezer seguiu um tempo com os Vikings e morreu por ali. Então nem o nome não existe mais de Vikings hoje em dia. Mas eu vendi em 1989. E hoje em dia continuo trabalhando na rádio, faço minhas músicas, gravo algumas coisas. Lancei agora há pouco tempo atrás Eterna Namorada, então estou lançando, tenho outras preparadas para lançar e estou seguindo fazendo as minhas apresentações, onde sou chamado. Você está vivendo da música de novo, né? Estou vivendo da música, Isso é bom. E a música sempre interiorizou você e sempre esteve presente? A música esteve sempre, desde pequeno comigo, né? Desde a época do Teixeirinha até hoje, quando eu fui estudar em Toledo, fiquei 3 anos cantando Shot Soledade. O irmão La Salissa, que tocava gaita, ele me chamava, o pessoal, tinha uns pessoalzinhos ali que cantava, né? Foi uma apresentação lá em Toledo para o bispo, veio várias autoridades, então o pessoal do La Salissa ia cantar. E eu sempre com o Shot Soledade. Fiquei 3 anos cantando Shot Soledade do Teixeirinha. Como é essa música? Canta aí um pouquinho pra gente. Soledade, terra de gaúcho forte, se é preciso enfrentar morte, não ligar para tempo feio. E por aí afora. Bacana, parabéns. Walter Marechal, tenho orgulho de tê-lo conosco e sempre fazendo sucesso. Walter, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu sucesso e por trazer esse grande prestígio para a área Marechal Cândido Rondon, né? Levou o nosso nome para fora e trouxe também muitas ideologias, muitas músicas para nós. Exatamente. Quero agradecer, Lu, para você. Aliás, fizeram, antigamente, em 1980, um senhor chamado Rec, lá do Mato Grosso, fundou uma cidade lá e não tinha nome, e o Castelo de Sonhos estava em sucesso total. E ele comprou um disco em Cuiabá, levou para o garimpo lá, seu Léo Rec, e só rodava o Castelo de Sonho. E a Rádio Nacional de Brasília, por exemplo, a rádio difusora tem 10 quilos, a educadora também, 10, 20 quilos. A Rádio Nacional de Brasília tem 600 quilos de potência. Então ela pega toda a Amazônia. Rodava na Rádio Nacional de Brasília, eu fui lá fazer uma entrevista também lá, e pega toda a região amazônica. Então o Castelo de Sonho rodava na Rádio Nacional de Brasília, todo o garimpo ouvia. Todo garimpeiro tem o seu papagaiozinho, né, o seu radinho de pilha, e rodava o Castelo de Sonho e disse que era todo garimpo assim. Aí perguntaram para o seu Léo, mas como é que é o nome desse garimpo? Daí ele mostrou o disco assim, é o Castelo de Sonho, né, porque todo mundo gosta dessa música, então deram o nome do garimpo de Castelo de Sonhos. Mas eu quero agradecer, Lu, a você e a todos, pela oportunidade de estar explicando um pouco também para o povo, para quem estiver assistindo e ouvindo, um pouco mais do Walter Basso. Emocionante, Walter Basso, né? Eu agradeço. Muito obrigado. Emocionante e sucesso sempre. Obrigado.